Bom, boa tarde. Hoje a gente vai bater um papo falando sobre o tema desse webinar, esclarecendo o processo de desenvolvimento e crescimento profissional. E para a gente começar, a gente gostaria, quer dizer, eu gostaria de convidar a Tainã para colocar aqui, Tainã, suas dúvidas, suas questões a respeito desse tema, para a gente partir delas, para a gente ter uma boa conversa. Bora lá. Quando eu sugeri esse tema, né, lá no grupo de HR, foi muito pensando numa demanda atual, né, na empresa que eu trabalho, que é justamente a gente conseguir promover a clareza sobre esse processo de crescimento, né? Então, hoje a gente não tem um processo estruturado, assim, que a gente consiga dar transparência para as pessoas de como que funciona de fato o crescimento, né? Então, para contextualizar um pouco da empresa, né? A gente somos uma empresa nova, né? Então a empresa começou a funcionar em 2020 e é um negócio bem complexo, né? Então a gente trabalha com investimento automatizado. Então a gente tem o time que é dividido em squads e as pessoas podem flutuar facilmente entre vários times, né? A gente está no processo de estruturar muita coisa, né? Então, recentemente a gente iniciou aí o processo de desenvolvimento, partindo aí de um ponto, utilizando o feedback Canvas, né? Trabalhando, na verdade, com o feedback como uma ferramenta para o desenvolvimento. Mas uma demanda que aparece sempre é justamente essa, né? Assim, para além só do processo de desenvolvimento, hoje a gente já está, né, trabalhando com o processo de feedback como uma ferramenta, mas para além disso, como que eu vou fazer para crescer dentro da empresa, né? Qual que é o próximo passo? O que que eu preciso fazer para ter o aumento? Então, as pessoas vêm muito com essa demanda, assim, de saber qual escadinha que tem que subir, né? Então, qual que é a próxima cenourinha que está ali na frente para eu buscar. E a gente não tem a expectativa de trabalhar com esse modelo, né? Assim, um plano de cargos e salários estruturado, já com o desenho de qual trilha que a pessoa pode seguir, principalmente pensando que o nosso negócio é um negócio muito complexo, né? As coisas mudam o tempo todo. Então, realmente, assim, para a gente não cabe muito esse modelo. Então, o que a gente vem pensando e refletindo, e agora a gente está justamente no momento assim de olhar para o mercado, ver quais são as práticas que realmente estão acontecendo, quais são os aprendizados que já surgiram, né, de quem está tentando aí modelos diferentes, para a gente olhar para isso, né? Então, como que eu posso desenhar um processo, né, uma forma, criar um ambiente em que as pessoas vão ter clareza, né, de como elas podem crescer. Então, é um processo em que vai ser uma solicitação de promoção, uma autopromoção, ou é um processo que vai ser colaborativo, eu vou envolver outras pessoas dos times que eu estou participando. Vão existir algumas restrições, algumas regras explícitas para que isso possa acontecer, e eu vou ter conhecimento dessas restrições, baseado em métricas, né? Enfim, assim, o desejo mesmo é beber de várias fontes, né? Assim, ver o que já está funcionando, o que já tentaram, já testaram, o que houve de aprendizado, para a gente conseguir pensar numa forma que faça sentido para o nosso contexto, né? Assim, para o nosso negócio, para a nossa realidade, para as nossas pessoas, né? Porque eu acho que, além de tudo, a gente tem que olhar para o que faz sentido para a nossa gente, né? Então, é por aí. Beleza. Ótimas questões. Eu coloquei aqui no chat e vou reforçar. Se alguém tiver alguma questão também, né, complementar ou colocar alguma a mais que a Tainã colocou, sinta-se à vontade, pode ou colocar no chat e a gente lê aqui, eu, a Ana, ou então pode levantar a mão aqui no Zoom e falar, né, bem mais simples também. Ou fazer algum comentário. A gente aqui da Orgânica, a gente tem uma visão sobre esse tema, sabe, que eu gostaria de apresentar. Até para talvez já dar algumas respostas, talvez para abrir novas discussões a respeito de possibilidades, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente enxerga esse tema, tá? E aí a gente conversa mais sobre ele. É pouca coisa, só para dar mais um tempero aqui para a gente pensar em algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Opa.
Bom, a gente aqui da Orgânica, nós temos esse propósito, talvez vocês já conheçam, mas é bom sempre falar. Inclusive está relacionado, acredito profundamente com esse tema, que é de libertar a capacidade humana no trabalho, né? Tem tudo a ver com desenvolvimento e crescimento. Então, vamos ver como que isso se relaciona também. Bom, eu também tenho uma pergunta, e aí é uma pergunta para todo mundo, a gente pode discutir um pouco sobre ela aqui. Por que as pessoas querem se desenvolver e crescer na empresa? Alguém quer falar, escrever alguma coisa aqui no chat? Pode parecer óbvio, mas às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Então é bom a gente refletir sobre algumas coisas que podem parecer óbvias. Eu vou puxar aqui a onda. Tá. Eu acho que esse desejo de crescer e de se desenvolver, ele faz parte meio que da essência, né? Assim, da gente, eu acho que é uma coisa meio intrínseca, assim, de busca por desenvolvimento, por conhecimento, por relacionamento. Então, eu vejo isso como uma coisa bem essencial, assim, no ser humano, né? E aí, no contexto da empresa, é no contexto acho que de existência mesmo, né? Boa. É, Uma contribuição aqui no chat, tá, Iolis? uhum. Pode ler. Qual que foi? Que as pessoas querem ganhar mais. Isso. A gente não pode esquecer disso, né? Que mais? Algo mais que as pessoas buscam? Algumas coisas mais concretas, assim, além de ganhar mais, né? E coisas que a Tainã falou. O que mais que seriam? Reconhecimento, recompensas, poder. Poder. É Porque isso nos aí. ensinaram a fazer assim? Porque nos ensinaram que só crescendo que vamos ser alguém na vida? Isso é interessante, né? Essa senso de pertencimento, é isso aí. Então, eu achei super interessante porque isso está muito dentro do que a gente já tinha pensado aqui, né? Nós vamos colocar algumas coisas, mas não é um resumo de tudo que é possível, né, ser motivo porque as pessoas querem se desenvolver e crescer na empresa, mas talvez sejam aqueles que a gente identificou como os principais, tá? A gente colocou aqui que querem uma remuneração melhor, tem a ver com ganhar mais, querem reconhecimento, foi falado aí também, dos colegas, né, e do mercado, não só dos colegas, mas do mercado também, né? É legal quando pessoas de outra empresa te reconhecem, né? Pessoas que você às vezes nem conhece. Isso eleva o seu status, te dá empregabilidade também, né? Melhora a sua empregabilidade, então tem esses resultados, ser reconhecido pelo mercado. Para atingir objetivos pessoais, então, ou seja, você pode ter algum objetivo pessoal, né, do tipo, eu quero crescer na empresa para poder comprar uma casa, porque minha família cresceu também, então, né, agora eu quero, sei lá, ter condições de fazer, ou então condições de fazer um curso de língua, uma nova língua, porque, sei lá, eu já sei inglês, mas eu quero aprender alemão ou espanhol, então, e existe essa possibilidade na empresa, então, eu quero crescer para poder usufruir desse benefício que a empresa oferece com algumas restrições lá. E, idealmente, do grupo. Do grupo aí pode ser da equipe, pode ser objetivo da empresa, enfim, né? Então, as pessoas querem se desenvolver e crescer na empresa porque querem melhorar salário, remuneração, enfim, reconhecimento, atingir objetivos pessoais e do grupo, da empresa. Como eu falei, não se resume a isso, mas a gente tentou pegar aqui o que talvez seria o essencial, né? E aí talvez a questão é como as empresas têm feito para poder ajudar as pessoas, né, a se desenvolver e crescer, resolvendo esses motivos, né, atendendo esses motivos. O que a gente vê tradicionalmente as empresas fazendo? Tradicionalmente, talvez grande parte das empresas, o que existe são uma escada, né, como se fosse uma escada, talvez seja a melhor metáfora, uma escada que a pessoa vai galgando
o degrau da escada, e a cada degrau ela muda de nível, né? Então, ela passa um degrau ali, ela muda de nível, e é um degrau que é onde que ela geralmente tem novas competências ou amplia suas competências e, junto com isso, tem uma série de coisas vinculadas, né? Como, por exemplo, remuneração, e aí atende uma dessas coisas que estão aqui do porquê. Ao mesmo tempo, é um reconhecimento, porque o reconhecimento geralmente acompanha um título, né, do tipo analista sênior, não é? Ou então gerente ou diretor. Então, quer dizer, a pessoa galgou um degrau, ela muda de... Ela tem um reconhecimento ali que é dado por um título, né? Coisa que me lembra muito a realeza, não é isso? Você vai galgando ali, você vai ganhando título, né? Barão, duque, príncipe, rei, rainha, né? Aí é o topo. E, ao mesmo tempo, isso também dá possibilidade, dados benefícios, tudo que é agregado a esse degrau que é conseguido, dá possibilidade da pessoa, ajuda a pessoa a realizar alguns objetivos pessoais que ela tem, né? Em último, fica o objetivo do grupo, né? Tipo assim, a última coisa, nós vamos ajudar também a empresa ou a equipe a atingir os seus objetivos. Mas, basicamente, tradicionalmente é isso. E tem um nome isso, né, na empresa, qualquer. A gente dá um nome para isso. Como é que chama? Plano de carreira. Muito obrigado, Moira. É isso mesmo. Plano de carreira. Geralmente é dado por isso, né? O que ajuda as pessoas, ou a empresa geralmente pensa como uma forma de ajudar as pessoas a se desenvolverem e crescerem, é oferecer um plano de carreira. E aí tem as variações, né, que hoje já estão mais difundidas no mercado, que tem plano de carreira em Y, em linha, em W, em A, em qualquer letrinha do alfabeto, e tem aí as suas particularidades que ajudam a pessoa a perceber para onde que ela pode ir na empresa. É tipo o caminho dela, a jornada dela na empresa, certo? É interessante, né? Isso provavelmente, essas letras aí provavelmente nasceram de necessidade que foi percebida, que só um caminho para a pessoa na empresa não era suficiente, então vamos desenhar várias possibilidades aqui para ela. Mas também não são tão várias assim, né? Então, se a pessoa está numa área mais técnica, ela tende a ir galgando ali a área técnica e depois ela pode pular. Geralmente é isso que a gente vê, né? Vou falar aqui de forma bem geral, mas é o que a gente vê nas empresas. Ou ela percorre uma área técnica e vai a vida dela na empresa, naquela área técnica, né, até virar sênior, 1, 2, até qual nível que for, ou então ela vai para a área de gerencial, né? Ser líder, coordenador, supervisor, gerente, e aí, sei lá, os nomes que tem aí para essa... aí pode chegar a diretor júnior, que eu acho super interessante, né? Diretor júnior, depois sênior, enfim. Então tem uma escala, tem um plano aí para a pessoa, né? Agora, essa é uma forma de organizar o desenvolvimento e o crescimento das pessoas na empresa. Essa é uma forma. Tem lá as suas falácias ou as suas desvantagens, né, que a gente vem percebendo. Não é à toa que a gente está aqui também conversando e a Tainã trouxe algumas questões aí que talvez estejam ligadas também a isso. Mas, e aí, né? Bom, a gente tem uma sugestão aqui que também vai abrir uma conversa aqui entre a gente, tá? Qual que seria essa sugestão? O que é evitar primeiro, né? O que poderia ser evitado no sentido de ajudar as pessoas a se desenvolverem e crescerem na empresa? Primeira coisa, evitar definir graus de desenvolvimento e crescimento ligados a definições de cargos e responsabilidade. Seria o plano de carreira, né? Traduzindo, evitar um plano de carreira. Ok? Um plano de carreira diz como a pessoa pode subir nessa hierarquia de cargos e, enfim, papéis e etc., né? Ao mesmo tempo, limita ela a essas possibilidades e cria algumas disfunções.
que a gente pode conversar sobre elas. Outra coisa é evitar vincular desenvolvimento e crescimento aos resultados da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma das formas, né, usadas para a pessoa poder galgar o degrau da carreira, mudar de cargo, enfim, virar sênior, pleno, gestor, o que for, né? Então, é uma forma. Então, vincular desenvolvimento e crescimento à avaliação de desempenho não é uma coisa a se evitar. Outra coisa a se evitar, vincular a evolução salarial às avaliações de desempenho individual e ou a cargos e papéis. Ter esse vínculo, né? Então, quer dizer, se a pessoa quiser atingir algum objetivo pessoal ou, enfim, ter reconhecimento, ela precisa de um novo cargo, precisa ter uma boa avaliação de desempenho individual, precisa, sabe, vincular essas coisas, para que ela tenha condição financeira de, enfim, realizar os desejos dela, ser reconhecida, etc. Né? Isso também a gente deveria evitar na empresa. Outra coisa, restringir quais papéis que cada pessoa pode desempenhar ao longo de sua vida na empresa. É desenhar a carreira para ela. Né? Seria mais ou menos isso. Você aqui na empresa você tem várias opções. Tem opção 1 e opção 2. Você pode ser um técnico ou coisa parecida o resto da sua vida aqui na empresa, ou pode ir para a gerência, por exemplo, que é o que é mais usado. Né? Tem outras possibilidades, mas geralmente é isso. Então pode ficar dentro da sua grande área, né? Do tipo, se você é da área de marketing, você vai trabalhar sempre na área de marketing, mas lá tem algumas possibilidades ali de papéis que você pode ter, né? Ou se você enfim, alguma outra variação dessa daí. Então, evitar restringir quais papéis cada pessoa pode desempenhar. E evitar reconhecer ou promover as pessoas usando critérios predefinidos, estáticos, e criados por uma decisão autocrática. Autocrática quer dizer que alguém ou um pequeno grupo decidiu quais seriam esses critérios e até se vai ser promovido ou não. Vai, enfim, mudar de status, mudar de papel até, mudar de qualquer coisa, receber uma promoção lá na empresa. Então, isso são coisas a evitar. Bom, mas se for para evitar isso, o que a gente deveria tentar fazer, então? Deveria tentar promover transparência de dados financeiros, processos de evolução salarial, objetivos do negócio e motivadores pessoais. Por que a pessoa está trabalhando na empresa? Qual que é o objetivo pessoal dela? Ela já te falou o que quer? Já falou com todo mundo da empresa, com a equipe, pelo menos? Por que ela está lá? Né? E ela não está lá só para poder ajudar a empresa a ser a melhor empresa de, sei lá, setor bancário. Ela está lá porque ela quer viajar no final do ano, ela quer mudar de país, ela quer alguma coisa que diz respeito a ela. Certo? E isso, muitas vezes, a gente não sabe. Ninguém sabe, a não ser a própria pessoa. Pode ser interessante todo mundo saber, né? Até para ajudá-la, se for o caso. Outra coisa, tentar dar visibilidade sobre as competências que cada papel deve ter para contribuir para o negócio, para atingir os objetivos, os resultados do negócio, e as competências que cada pessoa tem, já possui, né? E como ela é percebida ou reconhecida pelas outras pessoas que ela trabalha. Né? Dar visibilidade disso. As outras pessoas saberem qual é a minha competência, quais competências eu tenho, e a própria pessoa saber quais são as competências esperadas de cada papel, ou até construir isso junto, que seria até melhor, né? Outra coisa a se tentar, desenvolver a autonomia das pessoas para que elas consigam discernir, né? E usar esse discernimento nas decisões sobre quais papéis elas querem atuar dentro da empresa. Então, a empresa tem um conjunto de papéis que normalmente são ligados a algumas competências que vão ajudar a empresa a alcançar seus objetivos, atingir seus resultados. Se as pessoas tiverem discernimento, né, desenvolver essa capacidade de tomar as próprias decisões sobre quais papéis ela gostaria de atuar para poder ajudar a empresa a alcançar aqueles resultados, então ela poderia fazer isso, né? E como atuar em
em seus papéis, também ajudar, né, a desenvolver a capacidade das pessoas de perceberem como que elas podem atuar nesses papéis. E, por último, fomentar o reconhecimento dinâmico pelos pares. Então, reconhecimento é importante, um motivador muito importante, e ele poderia vir dos pares de forma dinâmica, né, sem necessariamente ter critérios pré-definidos para isso, mas espontaneamente, dinamicamente, à medida que as pessoas evoluem junto com o negócio, né? E aí cada pessoa vai usar o seu discernimento para poder reconhecer o colega. Por trabalho, por competência que ele desenvolveu ao longo de um tempo, ou resultados que ele está alcançando, e comportamentos que ele está tendo. Então, isso seria uma boa coisa para poder tentar também. Não estou te ouvindo, não, Ana. Você está falando, a gente está te ouvindo. Depois, se você quiser falar novamente, tentar. Bom, essas são algumas coisas que a gente trouxe aqui para ajudar nessa reflexão, né? Basicamente, o que nós estamos dizendo aqui é que não é necessário um plano de carreira para a pessoa se desenvolver e crescer na empresa. Tem outras possibilidades, né? Só que são possibilidades que partem de desenvolvimento da autonomia das pessoas, de ter transparência organizacional, né? As pessoas terem acesso a dados, informações financeiras, processo de evolução salarial, né? Eu acho que alguém perguntou aqui, deixa eu me ver. O que seriam esses processos, os processos de evolução salarial? Seriam os processos que a empresa ou as equipes ou os grupos de pessoas estão escolhendo para poder evoluir nos salários delas, seus próprios salários. E poderiam, inclusive, ser uma escolha dinâmica, não necessariamente estática, ser sempre da mesma forma. Então, isso... Quer falar, Ana? Testando novamente. Agora sim. Estão ouvindo? Legal. Era sobre essa pergunta mesmo que eu queria, né, contribuir, mas você já trouxe aqui, e o interessante é que, assim, na nossa visão, antes de mudar qualquer coisa, comece dando transparência naquilo que vocês já têm. Então, de repente, só o fato de expor como é feito atualmente essa evolução salarial, seja o processo que vocês têm atualmente, né? E se não tem um processo muito bem definido, ou até mesmo construir isso com as próprias equipes, né? Mas o que a gente acredita fortemente é que a visibilidade, a transparência já é um primeiro grande passo para que essas coisas aconteçam, para que a mudança possa acontecer. E se vocês não estão confortáveis com o processo atual, que vocês comecem mudando, dando às pessoas a possibilidade de contribuírem para a criação desse processo. Que, de repente, o que a equipe acredita ser bom para aquela equipe pode não ser a mesma que a outra equipe acredita. Por isso é tão importante a gente fomentar esse reconhecimento pelos pares e a construção do que é melhor para a equipe pelas próprias pessoas que estão na equipe. Mas o primeiro passo é dar essa visibilidade, né, essa transparência. Porque o desconforto que a gente vê atualmente nas organizações pode até não funcionar, mas as pessoas não sabem qual que é o processo que não está funcionando. Elas sabem que não funciona, mas como que é feito? O que está por trás disso? Quais os critérios? Então, as pessoas podem ter alguma esperança na evolução salarial? Aqui nós não estamos falando de plano de carreira, tá? Nós estamos falando de uma possibilidade de ter um aumento no meu salário, por exemplo. Essa possibilidade existe? Em qual critério que está se baseando? Dando transparência a isso tudo, provavelmente a gente começa a criticar até os critérios, né? De evolução desse salário, não. Mas não sabendo como isso se consiste, é muito difícil progredir nisso. Então, era um complemento aí, Otis. Alguém quer fazer algum comentário? Tem perguntas para a gente começar a conversar sobre esse tema? O pessoal está tímido aqui.
A gente pode começar assim, ó. Como fazer isso funcionar? Essas tentativas aqui. Alguém tem alguma sugestão? Alguma dúvida sobre isso? Você já imaginou sua empresa sem plano de carreira funcionando? Como é que seria? E horas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para ajudar na sua pergunta. Alguém já imaginou, aqui entre nós, alguém já imaginou que crescer pode não ser para cima? Que crescer pode ser para dentro? Ou de forma horizontal, disseminada por toda a organização? Ou o crescimento para vocês é sempre de forma hierarquizada, para cima? Se não houver esse crescimento, não tem desenvolvimento, não tem evolução. Se alguém se sentir confortável em dizer, eu trago essa pergunta muito por causa do nosso histórico, tá, gente? Nosso histórico de vida mesmo. Que crescer é para cima, é orgânico, né? Uma pessoa não tem um bom crescimento, ela vai procurar, por exemplo, um endocrinologista, porque pode ser que ela tenha problema de crescimento. Então, o crescimento aqui a gente está entendendo que é vertical e para cima. Como isso é algo da nossa, né, estrutura humana e física, a gente tem uma relação muito grande com isso e a gente acaba levando isso para dentro das organizações. Tainá, por favor. Respondendo aqui a sua pergunta, para mim, e eu acho que para o contexto da organização que eu estou inserida hoje, é muito tranquilo a gente pensar em múltiplas formas de crescimento, né? Então, hoje aqui a gente não tem muito essa visão de crescimento vertical, né? Então, posições só de liderança, né? Então, a gente está muito, acho que consciente desse processo, assim, de crescimento, não só vertical. Quando vocês estavam falando aí sobre a possibilidade de desenvolver um processo dentro do time, né, que às vezes dentro dos times pode ser que faça sentido coisas diferentes. Aí eu fico pensando assim, como que isso funcionaria numa empresa que os times podem se movimentar de uma forma muito orgânica, sabe? Então, assim, nesse TRI, por exemplo, a gente se organizou de uma forma, a gente tem lá 6 times, né? No próximo TRI, a gente passa a ter 9 times, e as pessoas estão participando de vários times ao mesmo tempo, né? Com projetos muito diferentes, com entregas muito diferentes, papéis muitas vezes diferentes, então o papel que eu energizo num time é diferente do papel que eu vou energizar no outro. Então, eu fico pensando na complexidade disso, sabe? Assim, eu entendo que dentro do time vai haver necessidades específicas, mas como que a gente consegue traduzir isso como um processo que vai impactar todo mundo de uma forma bacana, sabe? Assim, de uma forma democrática. Então, uma pessoa que está num time, ela me parece estranho assim pensar que uma pessoa participa de 3 times e em cada time ela vai ter um processo de crescimento diferente. Então, Tainá, isso que você falou é muito legal, sabe por quê? O processo de crescimento é da pessoa, não é do time, não é da empresa, Uhum. não é? Sim, Então, mas eu estou falando especificamente do processo de crescimento salarial. Aí a pessoa ela vai ter uma faixa salarial independente de quais papéis ela energiza. Então, como foi colocado aqui, evolução salarial não tem nada a ver com o cargo ou papel que ela assume. Uhum, exato. Tem a ver com ela, com os Uhum. resultados, com os comportamentos, o tanto que ela agrega para a equipe, agrega para a organização. Tá certo? Não tem Uhum. nada a ver com o crescimento dela. Eu posso desenvolver uma habilidade enorme durante um período de tempo, mas isso não agregar nada para o time, não agregar nada para a organização. E aí?
Se não está dando resultado, não está agregando nada, pode ser que o time ou a organização perceba que eu não mereça ter um aumento salarial. Ok. Não é verdade? Igual você está falando, você tem múltiplos times, então todas as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa que está trabalhando ali naqueles vários times poderiam colaborar com ela para poder definir, dar um feedback, igual você falou que já tem processo de feedback. Esse é um processo, né? É uma forma de ajudar a pessoa no desenvolvimento dela, igual você já falou também. Mas tem outra coisa é a evolução salarial, que depende de outros fatores. Né, de outros fatores. Como eu falei, eu posso desenvolver muito a competência, mas não gerar resultado nenhum para a empresa. Então, é outra coisa, tá certo? Que deveria ser feito em separado. O problema todo, gente, né, eu vou tentar ir direto ao ponto aqui. Eu já falei aqui o que evitar, mas eu vou tentar ir direto ao ponto. O problema hoje das organizações é que tudo isso está vinculado. Isso, ó, quando você vincula, as coisas não andam. E aí cria esses problemas do tipo a Tainã falou. A pessoa trabalha em 3 times. Qual é o processo que vai ter de crescimento? Nenhum deles, porque é dele o processo de crescimento, desvinculado de avaliação de desempenho, de feedback, de evolução, tudo é desvinculado uma coisa da outra. Isso que vai dar flexibilidade para a pessoa crescer para onde que ela quiser, na velocidade que ela quiser. O que vai restringir e equalizar isso é o feedback das pessoas, é o reconhecimento das pessoas com as quais ela trabalha, e conversas que ela vai ter lá dentro da empresa, com essas pessoas. Tá? Isso é que vai ajudar a equalizar a pessoa, além do desenvolvimento da autonomia dela e da transparência organizacional, que é base para tudo isso acontecer de uma forma que seja equilibrada também. Né? Se a pessoa não conhece a si mesma, não conhece as pessoas com que ela trabalha, não conhece quais objetivos, as informações do ambiente que ela está inserida, ou pelo menos não tem acesso. Né? Quando a gente fala conhecer, não é aquela pessoa obrigada a conhecer. A pessoa poder conhecer é outra coisa. Hoje, se você quiser conhecer o salário do seu colega, você conhece? Não. As empresas impedem, isso é sigilo, entre outras informações que a empresa tem. Mas você poder já abre uma grande perspectiva para a pessoa. A pessoa pode conhecer o salário da pessoa, pode conhecer as informações financeiras, pode entender quais são os objetivos pessoais das pessoas. Pode. Daí já abre outras perspectivas, né? Então, quando existe autonomia, né? A pessoa conhece a si mesma, conhece o ambiente, conhece as outras pessoas, ela consegue ter melhor discernimento. Então, se eu conheço bem a Tainã, que eu trabalho com ela, sei quais são as informações financeiras que estão relacionadas ao nosso trabalho, conheço o salário dela, entendo por que ela está trabalhando nessa empresa, ela já me falou quais são os objetivos pessoais dela, ok? Eu conheço tudo isso, a gente pode conversar, eu dando feedback para ela melhorar o trabalho dela, o comportamento dela, as competências dela na empresa. Em outro momento, quando for necessário uma evolução salarial, a gente pode conversar sobre uma evolução salarial dela, tá? Usando algum tipo de processo de evolução salarial. Pode ser ranqueamento, pode ser, enfim, alguns tipos que a gente percebe no mercado sendo usado. Mas só que, voltando, né, o problema é que tudo isso está vinculado hoje. E a grande questão é, vocês estão dispostos a desvincular isso? Porque isso é que vai, primeiro, acabar com o plano de carreira. Não vai ter a necessidade mais de ter um plano de carreira, porque está tudo desvinculado, né? Então, para que ter plano de carreira? Então, o que isso traz de vantagens, né? O que isso traz de vantagens? Primeiro, coisas do tipo para atender essa necessidade que a Tainã falou. Uma pessoa que atua em múltiplos papéis, em período de tempo muito curto, por exemplo, ela pode receber feedback, né? Reconhecimento das pessoas com que ela trabalha a qualquer momento, para poder ela mesma refletir, desenvolvendo a autonomia dela, ela mesma refletir e pensar como que ela vai melhorar o trabalho dela. É uma coisa, né? A outra coisa é que a pessoa não fica restrita aos papéis que ela pode desempenhar. Se eu tenho um objetivo pessoal, sou desenvolvedor de software, mas eu tenho um objetivo pessoal de trabalhar com marketing, eu estou fazendo um curso de marketing, ok? Um curso lá de 3 meses de marketing. E tem isso, a empresa tem essa possibilidade de eu assumir um papel de marketing. Por que eu não posso assumir o papel de marketing se outras pessoas da empresa veem
me veem como um potencial, né, colaborador com competências para poder ajudar a empresa, por meio dessas competências, a atingir seus objetivos. Eu poderia. Né? Não tem barreira nenhuma. Então, a movimentação das pessoas dentro da empresa é muito dinâmica. Né? Às vezes as pessoas saem de uma empresa não porque ela não gosta da empresa, mas porque não está mais atendendo às necessidades dela, aquele papel, ou aquele cargo, né? Que ela está presa ali dentro da empresa, e ela quer ir para outra empresa. Então, ela arrisca, às vezes, ganhar menos para poder começar como analista júnior de marketing numa outra empresa. Ela quer experimentar isso, ou ela quer isso para a vida dela agora. Mas se você não tem essa barreira dentro da empresa, ela pode fazer isso dentro da sua empresa. Não tem problema nenhum. Desde que as outras pessoas percebam que isso é possível, ela fazer isso. Né? As outras pessoas que eu falo são os colegas, as outras pessoas da empresa. Né? Então, a barreira é mais uma questão, às vezes, social, uma questão de ter as competências para poder ajudar a empresa a alcançar os objetivos, os resultados, do que porque aqui o cargo é esse, e você, para atingir outro cargo, você não pode. A não ser que a gente saia. O que eu já vi muitas, aliás, eu vou falar de causa própria, já vi vários, já aconteceu comigo. Eu saí da empresa e voltei para a empresa, ganhando mais. Várias pessoas já fizeram isso, né? Porque eu assumi um novo cargo, um cargo mais sênior. Hoje aconteceu o contrário comigo. Eu trabalhava 5 anos numa empresa, era sênior nela, e eu fui para outra empresa fazer trabalho técnico bem parecido. Só que essa outra empresa, o conhecimento, eu não tinha o conhecimento adequado ali, certo? E aí eu entrei como júnior na empresa, tá certo? Eu não tinha uma parcela do conhecimento, não é que eu não tinha todo o conhecimento, eu não tinha uma parcela do conhecimento, mas eu não me enxergava como júnior, eu me enxergava como sênior, porque eu sabia tanto quanto as outras pessoas. Era só uma questão de tempo para eu poder desenvolver rapidamente esses conhecimentos, coisa que eu fiz em poucos meses, e aí pronto. Mas eu continuava sendo júnior, porque no meu cargo estava júnior, analista júnior, ou qualquer coisa júnior. Então as pessoas me enxergavam como júnior e me restringiam, eu não podia fazer um monte de coisa, eu não tinha acesso a um monte de coisa dentro da empresa, porque eu era júnior. Mas eu não me via como júnior, outras pessoas não me viam como júnior. Então, prender as pessoas em planos que são compostos de cargos, de degrau, você está desperdiçando a capacidade das pessoas dentro da empresa. Você está tornando inflexível a sua empresa. É assim que a gente está enxergando isso. Maiores. Uhum. Uma contribuição aqui, tem pessoas com a mão levantada, acho que só o Cesário, né? É, isso mesmo. Pode falar, por favor. Oi, pessoal. Oi, Ares, tudo bem? Olá, Cesário. Eu vou dizer assim para ti, a pergunta que eu quero fazer é tão complexa que eu vou tentar fazer ela. Tá? Hoje, quando tu colocou evitar ali, eu te digo assim, eram crenças que eu tinha, eu acho que, pelo menos o que eu enxergo e escuto do time aqui da empresa que eu trabalho, que é exatamente isso, né? Eu preciso enxergar qual é o degrau que eu vou escalonar, o que está vinculado ali, vai ser ser avaliados para chegar lá, aonde que está a estrutura de salário, como é que vai ser minha evolução salarial, tudo aquilo ali que tu estava projetando agora ali. Desculpa. E daí eu vejo assim, isso é o que o pessoal tem na cabeça. Eu não estou nem discordando, porque eu ainda estou assimilando o tentar ali, mas como é que eu tiro da cabeça do pessoal essas crenças ali, que aquilo ali é o que eles estão buscando para esses pontos que tu colocou ali. E a outra pergunta que eu acabei fazendo no chat, para não me esquecer, quando fala desvincular, a gente está falando de duas coisas distintas. Uma coisa é o desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, e outra é a questão financeira, que tu está desvinculando totalmente. Então, são essas duas perguntas. Como é que eu faço as pessoas ter esse olhar, né? Como é que elas migram para esse olhar? E se a questão do desenvolvimento e a parte financeira, no teu entendimento, são coisas que estão... Porque assim, eu posso me desenvolver e não necessariamente eu vou receber a mais por isso. Só que eu vejo hoje que as pessoas querem as duas coisas. Eu quero me desenvolver e eu quero ganhar mais. Eu quero subir, eu quero crescer. Amanhã eu quero trocar meu cargo no LinkedIn por outro, sei lá. Estou imaginando aqui que possa vir. Uhum. Mas isso tá tudo junto, que nem tu falou. Sabe? Não consegui ainda chegar como é que a gente separa isso. Uhum. Vou tentar responder na sequência.
essa primeira pergunta sua é muito boa, Cesário, porque a gente, desde a escola, é ensinado assim, né? Tipo, para eu evoluir, para passar para o próximo, eu tenho uma prova, né? Eu tenho um reconhecimento do professor, não é nem dos colegas, para poder evoluir, né? Ser reconhecido como, sei lá, agora eu saí da primeira série, fui para a segunda série, alguma coisa assim. Então, a gente tem essa mentalidade de evolução, de crescimento pessoal, desenvolvimento profissional também, linkado com essa evolução de degrau, né? Então, é uma coisa que já vem de escola, que a escola também, ela tem o pensamento industrial, né? Ela foi criada para preparar os trabalhadores para trabalhar na indústria. Então, e hoje, infelizmente, a gente carrega essa forma de ensino que representa isso. Então, a gente tem isso, a gente já vem da escola com isso na cabeça. É normal para a gente, eu vou chegar aqui, vou virar sênior, etc, 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 até virar o diretor da escola ou o diretor da empresa, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou galgando aqui os passos, né? Então, eu também reproduzo isso. Como é que a gente muda isso? Primeiro, mostrando que existem outras possibilidades, não é? Existem outras possibilidades. Ó, plano de carreira não é a única forma de você crescer na empresa, de você ser bem remunerado, de você ter reconhecimento. Não é a única forma. É uma forma. Não é a melhor, principalmente atualmente, não é a melhor, mas é uma forma. Mas existem outras formas. Abrir conversa com as pessoas sobre isso, né? Mostrando para elas, olha, né? Você pode conversar aqui sobre seus objetivos pessoais. A gente gostaria de entender por que você está aqui, né? O que você busca, o que falta de informação aqui dentro da empresa para que você entenda onde que você está, o que é que você pode desenvolver a mais para poder contribuir para a empresa, né? É o que a gente chama de desenvolvimento da autonomia, dar possibilitar que a pessoa se desenvolva na base da autonomia, com conversas, com, né, pessoas ajudando essas pessoas que ainda não têm esse discernimento, essa consciência, essa autonomia desenvolvida, a desenvolver. A forma de fazer isso é principalmente conversando, mostrando outras possibilidades. Então, eu vejo esse caminho, sabe, Cesário, de mudança de visão, que é mostrando, então, primeiro, né, mostrando que existem outras formas, e aí pode ser também mostrando como que outras empresas que não trabalham com plano de carreira, por exemplo, fazem, que tem no mercado, tem empresas assim, né, que não existe plano de carreira, não existe essas vinculações todas entre plano de carreira, com evolução salarial, com reconhecimento, com promoção, nada disso, tem nada disso. Então, como que essas empresas fazem? Cada uma conseguiu ajustar isso de alguma forma, mostrar para elas, e focar nessas questões principais, né, de desenvolver um entendimento sobre o que é uma remuneração, como que a pessoa se desenvolve e evolui a remuneração dela sem estar vinculada a nada, quais são as possibilidades de fazer isso. Consciência sobre as informações que ela precisa ter para poder entender aonde que ela está, como que ela vai ajudar a empresa a chegar aonde que a empresa quer chegar, ou a equipe. Então, desenvolver isso talvez seja o trabalho mais importante, né, para as pessoas poderem perceber que plano de carreira, cargos, evolução salarial podem ser feitos de outra forma, não das tradicionais. Então, é um trabalho de desenvolvimento, já, né, falando em desenvolvimento, mas é um desenvolvimento nesse sentido, desenvolver essa percepção das pessoas, né, esse conhecimento. A outra pergunta diz respeito a... Deixa eu lembrar aqui. A desenvolvimento está desassociado com a remuneração. Porque Isso. hoje eu enxergo assim, algumas barreiras, desafios ali, quando a gente olha para a legislação e a questão ali salarial, né? A tua colocação a gente está falando de desenvolvimento dissociado de remuneração, porque eu vejo, minha crença hoje é que a legislação não é tão flexível assim como a gente imagina, assim, né? Essa é uma um dos estímulos, vou colocar dessa forma, né? Ou uma das estruturas que levam as pessoas a pensar que precisam ter degrau, precisam ter uma evolução que reflita em cargos que são mudados, né?
Porque na nossa legislação existe isso, ou seja, a nossa legislação chegou a um ponto, por milhões de motivos históricos, que eu entendo perfeitamente, e colocou isso numa lei, né, em leis, aliás, né? Colocou isso em leis, espelhou uma forma de evolução da pessoa no trabalho em forma de lei, tipo, agora você tem o cargo tal, tal, tal. Bom, algumas formas, né, que é possível desassociar, e já falando então questão de lei, né? As pessoas têm cargos genéricos, do tipo analista. Não fala se é analista sênior, analista. A pessoa é analista, a pessoa é auditora, a pessoa é engenheira. É possível fazer isso, né? Então, colocar uma pessoa com um cargo bem genérico, tá certo? Isso é uma forma. Isso dá possibilidade que dentro da empresa isso fique mais flexível. Qual é o papel que ela está... Ah, ela é engenheira de software, ela é engenheira de não sei o quê, de trânsito, engenheira de... E aí dá uma flexibilidade de papel dentro da empresa, para ela poder ter papéis diferentes ao longo da história dela lá com flexibilidade, sem estar presa a isso, né? Algumas empresas fazem isso. Isso é uma forma de desvincular da legislação especificamente. De evolução salarial, como você disse, eu estava falando, a pessoa desenvolver as competências que é esperado em determinados papéis que ela está atuando, é ótimo, é isso mesmo, é que a gente espera que a pessoa faça, né? Ela tendo consciência disso melhor, que aí ela vai procurar a melhor forma de fazer isso. Agora, linkar isso com a evolução salarial, não deveria existir um link direto, sabe? O link deveria ser assim, as pessoas com as quais eu trabalho conversam comigo e, junto comigo, nós vamos tomar a decisão, porque eu passei a acreditar que eu merecia um aumento salarial, dado os resultados, tudo que eu estou fazendo, então eu vou conversar com elas, vou entender a situação financeira da empresa, se ela tem condição de dar aumento salarial para mim, porque pode ser que os lucros lá não sustentem um aumento salarial. Então, eu vou entender isso tudo, né? Entendendo, conversando com as pessoas, eu vou propor a elas o meu aumento salarial. E aí nós vamos conversar novamente e vamos tomar uma decisão se eu mereço realmente, ou eu deveria receber nem só de merecimento, eu deveria receber e poderia receber essa evolução salarial, que não está diretamente ligada à minha evolução nas minhas competências, etc. Pode ser por outro motivo. Pode ser que eu, com as minhas competências que eu tinha 1 ano atrás, eu estou ajudando a empresa a gerar mais resultados, seja mais satisfação de clientes, mais clientes. Enfim, pode ser isso. E as pessoas enxergam isso em mim. Fala, ok, você não está usando as competências que você usa 1 ano atrás, mas você está gerando mais resultados. Teve um comportamento melhor esse ano com a gente, então você merece está gerando mais lucro para a empresa, você merece uma evolução salarial. Ok. Né? Então, por isso que eu falo que há um desvínculo, não há um vínculo direto. Né? Uhum. Oi, Oris, mas me parece que fica meio não, bastante subjetivo esse processo, né? E eu não vejo hoje nas empresas, pelo menos as que eu conheço, esse nível de, como é que eu vou dizer, de autonomia para a gestão ter tanta subjetividade assim. Só se eu tivesse um orçamento disponível para poder decidir ali. Mas mesmo assim, eu penso que vai gerar uma certa... Pode gerar um senso de injustiça se ele não for bem transparente, sei lá, eu já estou Então, olhando o Aí, efeito. olha, a gente pois podia não. falar um pouquinho do ranqueamento. Como que isso é feito, Você a quer falar? ferramenta. Temos um slide, não temos, sobre isso? Eu não estou O aqui com ele, último, não. não, Não, mas eu achei que a posso gente tinha um pegar. último slide ali que falava sobre isso. Porque... Não, Pode falar, eu por só favor. queria, assim, dar uma palavra, assim, sobre isso, porque essas questões que nós estamos falando, né? A gente está falando sobre processo de crescimento da empresa, sempre bate na questão de evolução salarial, né? Uhum. E evolução salarial é um tema que a gente já discutiu, a gente já discutiu ele algumas vezes, mas é um tema mais que eu acho que merece um outro debate, assim, para a gente fazer. Eu não estou querendo evitar ele não, sabe, Cesar? Eu estou falando que ele também é uma coisa mais específica, assim, que tem, por exemplo, os tipos de processo de ranqueamento, de processo de definição de salários que é possível utilizar, que
são processos bem genéricos, assim, mas que apoiam a forma como as pessoas dentro da empresa podem se utilizar para poder evoluir o salário, desvinculado disso tudo que a gente está falando aqui. Tá? E a gente, inclusive, tem o último webinar sobre isso, a gente poderia até compartilhar o link da gravação, que a A gente foi gente tem um mais, link compartilhado, aprofundou a gente mais. compartilha novamente. A A gente gente falou pode sobre isso. compartilhar. Eu acho que é Mas uma eu boa. acho que o vínculo aqui também, sabe, Cesar, está muito ligado ao reconhecimento pelos pares. Porque na gestão orgânica, a gente acredita fortemente que o crescimento, ele é de forma pulverizada. Como que as pessoas podem levar esse senso de responsabilidade para toda a organização? E aí, como que a gente coloca isso, né? De forma as pessoas entenderem que para isso, até vi um comentário sobre isso lá, sobre maturidade, né? As pessoas precisam estar maduras sobre isso. Mas a gente acredita na evolução, inclusive, dessa condição de consciência para que as pessoas possam criar juntas esse novo método de reconhecimento. Porque na gestão orgânica, a crença de que o resultado do trabalho é feito de forma separada, né, na tradicional, a gente acredita que não. A contribuição de todas as pessoas e do relacionamento que elas têm entre elas é que gera o fruto do trabalho. Então, o resultado do trabalho, aquilo que é como objetivo que a equipe tem, ou que a empresa tem como um todo, para a gente alcançar, eu preciso ter uma visão das pessoas para qual o meu trabalho está sendo desenvolvido. E não necessariamente o que alguém que está apartado desse trabalho vai eleger ou não, de acordo com uma competência minha. Então, só para deixar um pouco mais claro, o fruto do meu trabalho comunga com o fruto do trabalho de outras pessoas, e esse relacionamento essa relação desse trabalho é que gera um resultado para a organização. Se eu tiver uma pessoa apartada desse processo, definindo se eu mereço ou não algum aumento, ou um reconhecimento, isso é ilusório, isso é disfuncional, né? Então, na gestão orgânica, a gente precisa ter pessoas que trabalham com a gente, avaliando e reconhecendo o nosso trabalho, né? São os pares de trabalho que a gente chama. Então, não faz sentido para a gente associar somente com competência. Eu posso ter todas as competências e habilidades, ser sênior numa coisa e não contribuir com nada. E aí? Qual o resultado que a gente está chegando no final? Então, só competência e habilidade, ela pode sim ser um critério, mas só isso está atrelado ao crescimento e ao desenvolvimento, isso para a gente não faz muito sentido, gera muitas disfunções e distrações organizacionais. Né? Mas vale a pena olhar sim o webinar que a gente fez do mês passado, e avaliar a maturidade por uma outra ótica, é que a gente precisa dar o ambiente e contexto necessário para que as pessoas desenvolvam essa autonomia. Senão a gente sempre vai acreditar que elas nunca são competentes o suficiente, maduras o suficiente. Aí a gente volta lá, né, nos anos 60, onde MacGregor falava que já existia isso, né? Um olhar para aquelas pessoas que não entregam nada, que não são responsáveis e nem têm maturidade, ou a gente vai enxergar as pessoas com outro olhar, que é o que elas podem fazer e estão engajadas a fazer. E isso é realmente confiar que elas vão ter maturidade. Mas estamos, sim, em outros níveis de consciência, tá? Concordo com quem escreveu sobre maturidade aí, que tem empresas que estão em níveis de consciência muito evoluídos ainda. E é por isso que a gente está aqui, querendo ajudar vocês a serem os agentes de mudança disso aí, a acreditarem fortemente que é possível fazer diferente. Porque imaginem você, as novas gerações vindo trabalhar nessas empresas. Elas são gerações que não acreditam mais em tanta coisa dessas aí. Elas acreditam mais em causas sociais, relações sociais. Isso é muito mais importante para elas. Né? Então, vamos sim continuar persistindo, porque temos cases disso, né? A gente até tem cases para passar para vocês de empresas, inclusive brasileiras, né? E aí não tem distinção se é pequena ou se é grande. Isso tem funcionado em muitas organizações. Beleza? E horas? 15 horas, como que a gente vai fechar? Vamos fechar respondendo a pergunta da Tainã, que ela falou assim, vocês têm cases de empresa para a gente compartilhar? Nós temos. Eu vou falar do nome de duas aqui, que já me vem à cabeça, que uma é
o ateliê de software, que o Matheus é um dos sócios. Tem também a Lambda 3, lá de São Paulo. Que foi Além dessas duas, Ioris. Temos a Senco, né? Grande. Senco. Isso. Eu diria assim, tem empresas experimentando aí, né? A gente ainda, nós estamos num processo de mudança bem, talvez ainda, que a gente ainda não tem notícias sobre sobre o que está acontecendo nessas empresas, tá? Mas vamos ver que isso vai aparecer. Tá? Só uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando de salário aqui, com a pergunta do Cesário, né, ele fez uma pergunta sobre a questão de senso de justiça. Eu vou devolver a pergunta, não vou responder, mas vou devolver a pergunta, sabe, Cesário? Hoje, com plano de carreira, avaliação de desempenho individual, plano de cargos e salários, as pessoas têm uma noção de que há justiça? Porque eu vou falar por mim, né? Eu não tinha, quando eu trabalhava em empresas que eram assim. E, para mim, o pior é o seguinte, eu nunca podia influenciar a mudança nisso. O que a gente propõe é que as pessoas podem mudar isso quando elas acharem que é necessário. Qualquer pessoa pode iniciar o processo de mudança disso, tudo. Né? Então, talvez isso, porque justiça é uma coisa muito particular, né? Eu posso achar que não tem justiça, outra pessoa pode achar que tem justiça, então é muito particular. Então, isso envolve muita conversa, muito desenvolvimento da autonomia das pessoas, para elas poderem começar a entender o que é bom para elas, o que não é, né? Como que ela está dentro desse cenário, desse ambiente lá dentro da empresa, como é que ela se posiciona. Então, não é ter processos muito bem definidos que vai garantir a justiça. Assim como igual o processo trabalhista, né? As empresas que mais sofrem processo trabalhista são as grandes empresas, principalmente empresas de governo, onde que segue toda a legislação, é tudo muito bonitinho, tem um monte de processo trabalhista. Então, isso não garante, não é isso? E tem empresas, como por exemplo o ateliê de software do Matheus, que tem 15 anos e nunca teve processo trabalhista. E não segue nada disso que as empresas tradicionais têm. E outras empresas que eu conheço, como a Lambda 3, etc. Então, percepção de justiça depende muito e não é processo que vai garantir isso. Então, a gente pode partir disso, né? A percepção de justiça, eu digo, é dos próprios colaboradores em relação até a questão mais de imparcialidade, sabe? Como é um processo que me pareceu subjetivo e o processo tradicional ali, ele pode ter uma lógica em cima das regras, sabe? Isso poderia justificar a decisão, sabe? Uhum. E quando eu digo ali que é subjetivo, fica a critério da análise do grupo, da própria gestão, né? Eu não sei como seria isso construído, mas poderia gerar esse sentimento de injustiça por não ter critérios claros, assim. Pode ser que tenha critérios combinados ali, mas não tem. Eu posso, não sei, daí criar uma cultura sei lá, com critérios macros. Estou tentando imaginar como seria isso, né? Uhum. Porque se cada grupo ali definir o seu critério, vai confundir, sabe? Que vale para um, não vale para outro. Nessa linha ali a questão da injustiça mais para o lado da imparcialidade, sabe? Mas injustiça não quer dizer que todo mundo ganha igual, né? Ou que todo mundo... porque na minha equipe eu posso achar que a Ana merece, enfim, reconhecimento, merece promoção salarial, merece um monte de coisa. Pessoas de outra equipe podem achar que não, mas não interessa muito. Assim, muito que eu falo assim, se há a possibilidade dela receber dentro das restrições financeiras, etc., e a gente percebe isso, e outras pessoas, eles podem se manifestar, a gente pode conversar sobre isso, mas eles estão muito distantes do trabalho dela. Nós estamos próximos do trabalho dela, a gente percebe ela trabalhando, a gente acompanha ela trabalhando, então a gente sabe. Eles podem ter um pouco distorcido isso, né? Por isso que eu falo que o senso de justiça é meio particular, então a gente pode perceber que há justiça, eles podem perceber que não. E isso vai existir. O que pode acontecer, e deveria a gente conversar sobre isso.
e tentar descobrir por que que há essa percepção diferente, etc. Né? E evoluir daí. Bom, gente, eu lamento, mas o tempo já foi, as 15 horas já passou, inclusive. Vamos encerrar aqui, mas a gente pode continuar esse papo lá no grupo da Jara HR. Ou por meio que, se vocês quiserem, pode mandar mensagem direto, conversar. A gente pode marcar uma outra conversa sobre isso, já com pessoas, e outras pessoas com perguntas mais, né, outras perguntas a mais aqui para a gente colocar e em discussão aqui, a gente bater um papo sobre isso. Tem muita coisa. Tá bom? Tainá, muito obrigado por abrir aqui, por conversar. A gente pode conversar mais sobre isso também. Você pode mandar perguntas para a gente e tal. E assim vale para todo mundo. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Joia. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.